Olá, pessoal, boa noite. Vamos iniciar mais um evento da Frente Democrática, FCE, no terceiro ciclo de debate, com o tema Políticas Estudantis para os Institutos Federais. E hoje a gente traz aqui com muita satisfação a Mariana Lacerda. Ela é ex-diretora de Direitos Humanos da UNE e militante pelas políticas públicas de juventude, pesquisadora em ciências sociais. Trazemos também Ana Gera. Ela é graduanda, licenciatura em matemática no FCE Campus Fortaleza. Ela é pesquisadora, de educação para as relações étnico-raciais, do NEABI, como já disse, do campus Fortaleza. Atualmente ocupa o cargo de diretora de assistente estudantil da UNE. E trazemos também a Luana Ângelo. Ela é licenciada em matemática do campus Fortaleza e coordenadora geral do DCE José Montenegro de Lima. Satisfação recebê-las para a gente ter uma discussão proveitosa, na noite de hoje. Antes de passar a palavra, logo após essas apresentações feitas, para a Mariana Lacerda, queria fazer uma provocação. Em 23 de setembro de 2020, comemorou-se 111 anos da Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica. Isso acabou sendo motivo de euforia para 38 institutos federais, 2 Cefetes, 22 escolas técnicas e o Colégio Pedro II, espalhados pelo país, com aproximadamente 1 milhão de estudantes em todos os estados. Eu faço uma provocação inicial aqui, a gente começar o nosso debate. Do ponto de vista de políticas estudantis, o que a gente pode comemorar dentro da nossa rede? Passa a palavra a Mariana Lacerda. Boa noite, Mariana. Acho que tivemos um problema aqui de comunicação com a Mariana. Assim que nós restabelecemos o contato... Pronto. Você me ouve? Alô? Voltou? Pronto. Deu certo, Mariana. Fica à vontade. Com você. Então, boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer pelo convite. Acho que nesse tempo de tanto obscurantismo e autoritarismo, você ter a iniciativa de uma frente democrática dispostas a fazer debates plurais e participativos é muito importante, para o exercício da reflexão, da síntese comum e do debate público, Como já foi apresentada, fui diretora de Direitos Humanos da UNE e também atualmente sou assessora da deputada federal Luiziane Lins na área de juventude, de políticas públicas de juventude. É engraçado você falar desse dado, porque era um dado que eu levantei justamente para o debate de hoje, Antes mesmo de entrar nessa provocação desta marca de mais de 1 milhão, desta rede, de estudantes matriculados nessa rede, é fazer um apanhado histórico realmente do papel que tem os institutos federais hoje, do que foi a criação dos institutos federais e a consolidação desse projeto, porque eu acho que o processo do Instituto Federal ele foi um processo de investimento, um processo de aposta da sociedade. Nós tivemos aí uma janela histórica durante os governos democráticos e populares que possibilitou a expansão da rede e não a expansão na sua, digamos, de uma forma apenas numérica, mas uma expansão do ponto de vista de uma estrutura educacional que desse conta dos desafios do Brasil. Então, eu acho que o IFCE, com essa marca de hoje de 1 milhão, é um IFCE que foi pensado dentro do processo de desenvolvimento da nação, com a educação no centro desse processo e com a educação capaz de dar respostas a esse processo, Eu acho que a gente comemora esse dado, mas comemora com grandes desafios, Eu acho que é importante comemorar, mas para lembrar do que a gente já viveu até aqui e para lembrar e para marcar quais são os nossos desafios de hoje, Porque o processo do IFCE é algo muito grandioso, Você ter uma rede que criou mais de 500 unidades
né, em 16 anos, uma rede que chegou em cidades de macro e micro regiões, que foi, né, interiorizada, hoje faz parte da rede educacional do Estado do Ceará. A gente não consegue pensar a rede educacional do Estado do Ceará sem pensar o papel que o IFCE cumpre nas nossas cidades, né, nas nossas macro-regiões, nas nossas micro-regiões. Então, acho que tem esse primeiro marco aí do que é, o que é o IFCE, o que é esse projeto do IFCE, que não está só em quantidade de números de campos, mas também de toda uma estrutura, de todo um currículo que foi montado, de todo o processo de gestão, de todo um processo de, inclusive como é que eu posso dizer, de abraço deste corpo docente que foi preciso para montar o IFCE, né? Eu estava assistindo um debate justamente sobre os institutos federais, onde foi muito falado que assim, o IFCE é o que ele é hoje, porque os profissionais eles abraçaram essa ideia, assim como os estudantes. Então, ele foi moldado no processo. Né? E quando eu escutei isso, eu lembrei do campus de Umirim, né? Que a gente chegou uma vez, já nos processos do movimento estudantil no próprio IFCE, com o diretor da Uni, lá no campus de Umirim, que a cidade era desse tamanhozinha e o campus era enorme, né? E tinha uma gestão super disposta naquela época a fazer com que o Instituto crescesse mais. Então, se a gente tem hoje a marca de 1 milhão, foi porque nós tivemos governos democráticos e populares que investiram na educação, foi porque nós tivemos profissionais da educação que abraçaram essa ideia e que construíram essa rede que é muito grande e que é hoje responsável por esse, né, quantitativo de estudantes do nosso país. Só que nós vivemos, né, em um momento desafiador. Né? Nós vivemos um momento desafiador, que o movimento estudantil teve algumas vitórias, eu vou deixar aí para a GG e para a Luana falar disso, falar mais do ponto de vista do que tem, do que nós podemos fazer de interseção à realidade hoje da juventude brasileira e o que é que o IFCE tem a ver com isso. Né? Nós estamos num processo de um governo que não aposta na ciência, um governo completamente antidemocrático, de um governo, né, que não prioriza a educação, que nega a educação. Então, inclusive, nós já temos o anúncio de o corte de R$1 bilhão para 2021, que vai afetar diretamente os institutos federais, a gente sabe disso. A gente sabe que não basta ter um corpo, né, docente aí investindo, né, na educação se não tiver orçamento. Então, a gente sabe que nós vamos se deparar no ano que vem com essa drástica realidade. E o outro grande desafio que eu acho que nós temos nesse momento, e que eu acho que é muito bom essa frente democrática se dispor a pensar sobre isso, é esse processo da transformação da sociedade. Né? Nós estamos passando pelo processo de transformação para uma sociedade digital. Né? Eu pego essa geração, essa mudança de paradigma, mas a maioria dos estudantes do IFCE, que são alunos ali que entram com 15, 14 anos e passam a maior parte da juventude, vão encarar isso muito de frente. E qual é a grande questão? Que esse processo de transformação impacta diretamente no mercado de trabalho, impacta diretamente na cadeia produtiva, impacta diretamente na construção de um modelo de sociedade. E o Instituto Federal do Ceará é quem mais tem, hoje, na minha concepção, as condições de trabalhar esses desafios, essas mudanças que nós vamos ter. Né? A gente tem um dado, aí, deixa eu pegar aqui bem perdido o meu. A gente tem um dado da OCDE que aponta que na próxima geração, né, nos próximos 15 anos, nós vamos ter em torno de 14% a 15% da mão de obra substituída pelo processo de automação. Né? Então, nós vamos ter 14%, 15% da mão de obra que nós temos hoje eliminada, e fala ainda mais que nós vamos ter em torno de 32% da cadeia produtiva vai sofrer algum processo de alteração, né, na sua forma de trabalho que nós temos hoje. Então, assim, esse desafio é quase metade, né, se a gente pensar, da cadeia produtiva. E nós vamos pensar que como o IFCE vai lidar com esse desafio, como o IFCE pode lidar com esse processo de transformação que não é, tipo, daqui, em uma geração, nesses próximos 10 anos, né?
um processo desse mundo pós-pandemia, que é um mundo, né, nesse mundo pandêmico, que eu costumo dizer, que não tem uma pós-pandemia, já que a gente não achou a vacina, não tem como erradicar, e que nós temos uma inflação altíssima e nós temos a perca de investimento em algo que é central, que é a educação. Então, assim, o desafio é muito grande, mas conhecendo o projeto do IFCE da maneira como eu conheço, eu acho que o IFCE é capaz, sim, de pensar alternativas, é capaz, sim, de pensar possibilidades no agora, e eu acho que, para isso, uma coisa central é a gente investir na pesquisa em educação, porque nós vamos ter também o processo, o modelo educacional, nós já estamos vendo isso agora com EAD, né, porque não é aula remota, é um profundo EAD que nós estamos vivendo, isso tem consequência para os professores, isso tem consequência para os estudantes. Eu acho que foi uma escolha do Estado brasileiro, foi uma escolha do Instituto, da gestão do Instituto Federal, da gestão das universidades federais, caminhar com poucos e abandonar os que estão à margem, os que entraram, inclusive, pelo processo de expansão e de democratização do acesso. A escolha que nós fizemos hoje pelo EAD é a escolha de apartar ainda mais e aprofundar as desigualdades que existem na educação brasileira. E aí eu falo isso porque nós vamos ter que pensar que a educação ela não voltará a ser a mesma. Ela não voltará. Não vai ter mesmo que a gente retorne à sala de aula, isso vai estar marcado por profundas transformações. Então, qual é o nosso papel como pesquisador da educação? Qual é o papel do IFCE, que tem uma rede de profissionais capacitadíssimos para pensar essas alternativas e essas mudanças? E, por fim, que eu acho que meu tempo já está quase esgotando, né, dizer que a gente precisa pensar a educação numa perspectiva da autonomia. Estava lembrando também que a gente fez esse mês, né, celebrou o aniversário de Paulo Freire, e a gente pensa como a gente consegue, mesmo apesar deste governo, construir um processo de educação libertadora, pautado na autonomia e na educação como prática concreta, porque para esses desafios que eu coloquei, que é uma geração que vai estar atravessada pelo desemprego, pela automação, pela indústria 4.0, por um governo que não mexe em políticas públicas, nem de juventude e nem da educação, porque o que nós temos nessa área é um completo sucateamento. Na educação nós temos uma perca gradativa das verbas, e na política de juventude, no âmbito federal, nós temos um completo esvaziamento de todas as políticas, né? Então, como nós vamos conseguir reconstruir esse Brasil, reconstruir um mundo melhor para a nossa juventude, através da educação, através das políticas públicas. Mas eu acho que o IFCE ele tem um papel fundamental de, né, apresentar para a sociedade, apresentar propostas, não de mudar por si só a sociedade, que eu acho que não é papel da educação, mas a educação pode sim contribuir com esse processo de reflexão e de transformação. E eu espero bastante que o IFCE, como instituto, o movimento estudantil, essa frente democrática, possa possibilitar esses debates que nós precisamos fazer, essas alternativas que a sociedade precisa gestar para esse momento que nós vamos viver, para combater o obscurantismo, a precarização, o desemprego, né, e o extermínio da nossa juventude, que vem sendo exterminada diariamente. Então, queria começar com essas reflexões aí iniciais e deixar para as meninas que estão no cotidiano aí da luta estudantil falar mais. Que eu agradeço, Mariana, esses esclarecimentos iniciais. 25%, né, você comentando dos dados da OCDE, 25%, né, de quase de 1.200.000 estudantes das universidades e dos institutos federais, né, eles fazem parte de famílias que têm uma renda per capita inferior a meio salário mínimo, né? Então as políticas estudantis, elas devem focar também não só nessa classe, nesse percentual de estudantes, mas de uma forma geral, eles têm que abraçar todos os estudantes, né, seja dos institutos federais, seja das universidades, com atenção maior, claro, com atenção especial aos mais vulneráveis. Eu acho que o caminho é esse, né? A gente tem que
tem que ter esse esclarecimento, e os jovens cada vez mais, os estudantes, né, acredito eu, e acho que boa parte, né, dos servidores da instituição, instituições públicas que sejam, acho que nós trabalhamos para fazer com que os nossos alunos tenham essa visão, que construam uma visão própria, né, que não se deixe plantar sementes, né, comuns ao próprio meio, que os nossos alunos busquem as respostas próprias, entendam, né, as necessidades de propormos, né, de se propor políticas estudantis cada vez mais assertivas, né. As políticas estudantis, elas não devem visar apenas 2, 3, 4 anos que os estudantes passam na instituição. Não. A gente tem que construir essas políticas para perdurar na instituição e cada vez mais tentar melhorar, né? Muito bem pautadas essas palavras. Mas, enfim, eu passo agora a palavra à Jéssica. Jéssica, com você, boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite, Jéssica. Boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Então, gente, boa noite, né? Queria também agradecer pelo convite. Acho que esse movimento, né, que tem acontecido dentro do Instituto Federal do Ceará tem sido exemplo para outras instituições de ensino, né, um fortalecimento dos componentes, né, dessa instituição, que hoje tem um papel muito fundamental na construção da educação de forma interiorizada e de forma democrática para o acesso que esses estudantes estão tendo. Acho que a Mariana traz elementos super importantes, né, com relação ao papel fundamental que o IFCE, que os institutos federais como um todo, cumprem hoje na nossa sociedade. E aí, queria trazer um pouco das reflexões no âmbito das políticas educacionais, não só nacionais, mas também de coisas que são implementadas nos institutos federais de forma, de acordo com as políticas do Estado e que, de determinadas maneiras, reverberam nacionalmente, né? Hoje, o Instituto Federal do Ceará é um dos mais interiorizados do Brasil, somos referência para outros institutos federais, e essa referência, dentro desse processo, como você traz na reflexão inicial, do comemorar, né, esses 111 anos, nos traz um pouco desse processo, né, de quais foram as nossas conquistas até agora e quais são os grandes desafios, né, que não são desafios que estão colocados nesse momento, mas são desafios que já vinham sendo travados em determinados momentos e que agora, nesse momento que a gente vive, de obscurantismo, como a Mariana traz muito na fala dela, que não são tempos nos quais a gente consegue vivenciar um melhor aproveitamento do que a nossa educação federal pode oferecer, né, muito por conta do que tem sido implementado no âmbito nacional. A gente sente muito esse reflexo para quem é da turma que vivenciou essa transformação, por exemplo, do Instituto Federal do Ceará, né? Quem já participava anteriormente, quando era ainda Cefet, depois da mudança para Instituto Federal do Ceará, e aí a gente vivencia, dentro desses governos populares e democráticos, a gente vivencia uma transformação radical da educação federal no nosso país. E os institutos federais é fruto disso, né, dessa transformação. A gente muda ali o âmbito do regional, né, de onde que essa instituição se localiza. Então, assim, falar do processo de construção dessa instituição nos interiores é muito fundamental, porque hoje o interior dá exemplo, né, de transformação dessa educação, do que essa educação tem apresentado. E aí, dentro do conjunto das políticas educacionais, nas quais o movimento estudantil brasileiro tem lutado para que a gente não retroceda no que nós já avançamos em outrora, tem sido grandes desafios, né? Sobretudo nesse momento que a gente vivencia de transformação das próprias relações sociais, né?
a gente tinha uma outra metodologia de trabalhar a conscientização, o debate, de construir o debate, né? Se não fosse o momento que a gente vivencia agora, nós estaríamos numa roda de conversa presencial, conversando, não que não fosse olho no olho, mas de forma, né, no corpo a corpo mesmo. E essa transformação, ela vai atingir todas as esferas da sociedade, sobretudo o movimento estudantil. Então, dentro desse processo de transformação da sociedade, aliado às diversas arbitrariedades que o governo federal tem apresentado para a nossa educação federal, tem sido grandes desafios. E a União Nacional dos Estudantes tem travado esse desafio muito no sentido de que nós não podemos retroceder no que nós já avançamos, né? Daí a importância da gente não ter políticas educacionais que sejam vigentes apenas para aquele modelo de gestão, mas que sejam vigentes para o conjunto da educação, independentemente da gestão, né? Assim, tivemos conquistas importantes agora relacionadas ao Fundeb, tivemos avanços importantes em outros momentos com relação à assistência estudantil de forma mais direta, com as verbas que são destinadas pelo PENAES e que hoje abrangem e fazem com que os nossos estudantes que são do interior, que estão dentro desse índice de baixa renda, possam permanecer, né? Possam conquistar esse êxito, que é o não só entrar na instituição federal de ensino, mas conseguir permanecer nela, ter um processo de construção da sua graduação ou do seu ensino técnico, ou do seu ensino médio, com qualidade. E aí a gente vivencia nesse período esses grandes desafios que têm sido travados, para que a gente não retroceda no que nós já conquistamos, né? Então, a luta dos que nos antecederam, hoje a gente luta para que a gente não retroceda no que a gente já conseguiu avançar. E aí eu queria trazer um elemento muito importante, que, na minha opinião, o processo de interiorização da educação é algo muito importante, né, assim, para o processo de democratização da educação. E a União Nacional dos Estudantes teve um papel muito fundamental quando foi um processo de expansão desse ensino federal, levando e oportunizando esses estudantes, sobretudo do interior, né? Nós éramos 3 campi e hoje somos 33 campi. E isso é uma revolução muito grande, não só no âmbito institucional da educação, mas, sobretudo, nas vidas que são transformadas a partir da oportunização de ter acesso a essa educação de qualidade. Mas a gente entende que ainda não é o bastante. Então, pontuar esses desafios é fundamental para que a gente tenha nitidez de quais são os passos que nós precisamos dar, né? Qual é o caminhar que nós vamos seguir. E dentro desse processo, esse processo de interiorização, ele é muito transformador, não só pela educação de qualidade que é ofertada, mas também do processo de regionalização dessa educação, né? Quantos e quantos municípios conseguem ter uma transformação comercial, social mesmo, com a chegada de um Instituto Federal nesse lugar. E o papel do movimento estudantil de interiorizar esse debate, de fazer espaços, né, como essa frente está promovendo, de levar esse debate também de forma interiorizada, é muito fundamental, para que a gente não comemore apenas 111 anos, né, mas que a gente comemore mais outros 111 anos, e com qualidade, entendendo quais são as nossas limitações, entendendo quais são os passos que nós estamos conseguindo dar diante de todas essas dificuldades, mas, sobretudo, entendendo que a gente não vai conseguir construir esse processo de transformação sozinhos. Não é o movimento estudantil sozinho que vai conseguir, não é apenas as políticas de gestão que vai conseguir, até porque, né, o nome
dessa frente já traz muito esse sentimento, né? Assim, o IFCE somos nós, é todo mundo que faz parte desse projeto, que teve a oportunidade de construir esse projeto juntos, né? Por mais que seja no âmbito simplesmente acadêmico, assim. Se não fossem os estudantes, o que seria das instituições de ensino? E aí, pensar essa transformação é muito também pensar esse caminhar junto com os estudantes, né? E algo que é muito fundamental para a gente é o fortalecimento dessa luta, que não é uma luta isolada, é uma luta conjunta, da construção do processo de mobilização estudantil para, inclusive, como que isso reverbera na sociedade como um todo. E aí, hoje, a gente visualizar um índice muito grande de evasão por meio tanto desse processo da pandemia, mas de como hoje as políticas educacionais que estão sendo implementadas pelo governo federal são incompatíveis com o projeto que nós sonhamos, que nós queremos construir, que nós queremos, inclusive, oportunizar outros, né? Sim, eu entrei no IFCE por meio de cota, e como que a gente luta para que outros entrem também por meio de cota e consigam ter êxito, né? Então, quando a gente constrói esse processo da luta, pensando também no que pode vir, né? No que podemos oferecer. E aí, pensar esse processo de transformação conjunto, estudantes, professores, né, a servidores, é muito fundamental. Então, assim, trazer esses elementos para que a gente faça uma reflexão coletiva é muito fundamental, porque aí a gente sabe quais são os passos que a gente pode dar, né, e até onde nós podemos chegar diante dos desafios que estão colocados, que são grandiosos e que, para a gente vai precisar cada vez mais construir esses processos conjuntos para que a gente a gente não possa se sentir menores, né? Muitas vezes a gente se pergunta assim, nós mesmos, do movimento estudantil, nos perguntamos como que vamos construir esse processo de transformação, entendendo que é uma dificuldade muito grande. E aí, hoje, pensar essas novas atividades, pensar esses novos processos é muito importante para que a gente consiga dar continuidade no que a gente conquistou até agora, né? Então, nenhum momento de descanso, né? No sentido da luta mesmo, que nós entendemos que o que está colocado é incompatível, os desafios que estão colocados, eles precisam ser superados, mas que nós entendemos que precisa ser superado de forma estratégica. Então, o movimento estudantil do Brasil tem ocupado essas redes, as redes sociais, entendendo que essa é a nova ferramenta que nós vamos conseguir fazer mobilização. Então, no último mês, nós fizemos diversas mobilizações nas redes, né? Hoje, com o processo do processo mesmo, desse processo da pandemia, de você conseguir já, né, ir para determinados lugares, juntar determinadas quantidades de pessoas, a gente já tem conseguido fazer um processo casado, né? E para a gente, hoje, o que está apresentado pelo Ministério da Educação não é compatível com o que nós sonhamos, com o que nós acreditamos e pelo que nós lutamos, né? A gente luta por mais direitos, por mais políticas estudantis, que sejam políticas fomentadas pelo Estado, que o Estado tenha responsabilidade com a educação brasileira, né? Hoje, a gente olha para a educação brasileira e nos perguntamos, né, assim, onde é que nós viemos parar? E a gente tem muita nitidez que isso pode piorar. E a gente precisa cada vez mais estarmos organizados de forma estratégica para poder combater. Porque o inimigo da educação é um inimigo inteligente. E a gente precisa também, como que a gente utiliza dessa ferramenta de transformação social, que é a educação, para poder organizar a nossa estratégia e enfrentar esse inimigo que é inteligente.
mas a gente não pode nos subestimar de maneira nenhuma. E aí trago um pouco desse espírito, né? Acho que a minha fala já está se encerrando. Trago um pouco desse espírito do que o movimento estudantil traz, né? Essa efervescência que é o movimento estudantil e que essa chama possa se espalhar no âmbito educacional. Acho que as últimas conquistas que nós tivemos nesse período de obscurantismo foi muito fruto dessa organização estratégica e desse fogo, né, que o movimento estudantil tem de não arredar o pé, de entender que foram direitos conquistados e que nós precisamos avançar e não retroceder. Então, eu trago um pouco dessa reflexão inicial aqui para a gente construir esse debate sobre essas políticas educacionais tão fundamentais para a educação brasileira. Eu agradeço, Ana Jéssica, e pelas considerações, você acho que reforçou bem a ideia da importância, né, da comunidade estudantil no processo de democratização do ensino, principalmente no processo também de interiorização do ensino, né? Então é uma grande vitória também a participação dos estudantes, né? Se não são os estudantes, a gente não tem instituição. A gente não pode ter instituição só com servidores, com professores e técnicos administrativos. A gente precisa dos estudantes. E, claro, né, a gente precisa da confiança dos estudantes no desenvolvimento do trabalho. E a gente tem que proporcionar, missão da instituição pública, né, proporcionar a melhor forma de lidar com os estudantes nessa estratégia de desenvolvimento de políticas, né, educacionais. As políticas estudantis, elas movimentam, né, a instituição. E a gente não pode, de forma alguma, silenciar os estudantes. O debate ele não deve ser silenciado. O debate ele precisa estar presente. Né? Apesar de nós termos aqui representantes do Campus Fortaleza, né, eu tenho certeza que isso se expande para todos os campos do FCE. Né? A liderança aí, a Luana vai poder falar já com a gente, mas essa questão ela deve ser extravasada dentro da instituição. Né? Vocês são a maioria dentro da instituição. Compararmos a quantitativa aqui de alunos com servidores, vocês são a grande maioria. E vocês, cada vez mais se articulando, né, terão chance, sim, de cobrar o desenvolvimento cada vez mais assertivo das políticas educacionais. Antes de passar a palavra para você, Luana, vou só ler alguns comentários aqui, né? Temos alguns campos participando, né, do IFCE. Temos aqui uma consideração do Marcelo Oliveira, acho que referente à fala da Mariana Lacerda, quando você disse, Mariana, que falando Marcelo fala não só não aposta na ciência, como se esforça para se focar lá, acho que fazendo referência ao comentário que você fez ali do desenvolvimento estudantil, né? Temos comentário da Dora Gadelha também, parabenizando aqui, né, a vocês três, falando do quão rica essa discussão. A Teresa Helena, né, além de dar boa noite, parabenizando aqui o movimento estudantil, né, por esse debate, né. Temos ainda aqui a Ingrid, né, elogiando vocês, chamando vocês de maravilhosas. O Vinícius, acho que está aparecendo da Teresa Helena aqui ainda, né? Falando da representatividade, né, para o acesso e a diversidade, né, nessa discussão. O Vinícius parabenizando vocês aqui pela luta, né? Temos aqui um comentário do Newton Rodrigues, parabenizando a você, Mariana, né, falando uma fala muito consciente da realidade das políticas estudantis. Eu li apenas alguns comentários, tá? Para não deixá-los para o final aqui da nossa discussão. Está aqui o Newton aparecendo, parabenizando a vocês. Bem, então, antes de passar mais uma vez, Luana, espero que só alguns segundos. É importante, quando você falou também, Ana Jéssica, que não é o bastante, né? Concordo e acrescento, né? Nós precisamos de mais, né? Isso não é egoísmo, tá? A gente precisa de mais
para oportunizar mais. Acho que o ponto é esse, é aumentar a oportunidade, né? Eu acho que quando a gente pensa que está tudo certo, a gente tem que refletir, a gente pode melhorar um pouquinho mais, né? Então, eu acho que essa melhora, esse processo, né, de melhoria contínua no desenvolvimento de políticas estudantis, ele só engrandece a nossa instituição. Então, quanto mais políticas, né, se voltar para a comunidade acadêmica de uma forma geral, eu acho que melhor a propaganda da instituição. Por isso, eu parabenizo aqui vocês, assim como nos comentários, né, pela força que vocês têm, né, e pela luta do movimento estudantil aqui representado por vocês, tá bom? Bem, eu vou passar aqui a palavra à Luana, a qual agradeço novamente o aceite a este convite, Luana, e eu aguardo aqui as suas considerações iniciais para a gente começar o debate. Tá bom? Boa noite. Boa noite, David, né? Assim como a Mariana e a Ana Jéssica agradeceram, eu também vou agradecer esse convite, né, dessa frente democrática, que assim como as meninas já reforçaram a importância, né, que é essa frente democrática no processo, né, que vive, no momento em que vivemos no nosso país, né, de ataque direto à democracia e às instituições de ensino no nosso país, né? Então, assim, se organizar nisso é fundamental, né? Também gostaria de iniciar, né, com o que o David colocou, a provocação, né, das questões do que temos a comemorar, né, de políticas de ação estudantis neste período, né, assim. São 111 anos de história, né, assim como ele colocou, fizemos esse ano, né, e eu costumo dizer que eu costumo jogar um desafio para os estudantes quando a gente comemorou. Eu joguei ano passado quando fez 110 anos de história e agora eu jogo que a gente fez 111, não só para os estudantes, mas aproveitar que tem outros servidores da nossa instituição, que a gente tem um desafio de garantir por pelo menos mais 111 anos de história, né, dessa instituição, que nos orgulha muito, e como a Ana Jéssica colocou, e eu também tenho muito orgulho de dizer que é uma das mais interiorizadas do país, né, somos 33 campos, e que talvez o nosso maior desafio agora nesse processo de interiorização é garantir uma estrutura mínima para todos os campos, para que todos os campos no Instituto Federal do Ceará tenham, né, a qualidade ideal, né? Assim, muitos estudantes do interior têm uma imagem que o campus Fortaleza, por ser na capital, é uma referência, né? Então, assim, eu quero que todos os estudantes tenham essa imagem do seu próprio campus, não fique referenciando outros campos, né? Então, assim, se a gente interiorizou, agora vamos garantir que todos os campos têm essa estrutura mínima, né? Então, né, assim, voltando para a provocação do David, da questão do que temos para comemorar, né, assim, talvez a gente teve alguns avanços nos últimos anos, né, nas políticas estudantis, né, e uma que eu gosto de ressaltar, que a Ana Jéssica passou por ela, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil, né, que a nossa instituição, né, tem desde 2011, né, então, assim, é uma política extremamente importante, né, para garantir a permanência dos estudantes, mas que ela agora não só garanta a permanência, mas que ela também sirva para melhorar o desempenho acadêmico dos estudantes, principalmente os estudantes que tenham uma condição socioeconômica mais afetada, né, que não seja apenas uma ferramenta de distribuição de renda para os estudantes, né, mas que garanta a alimentação dos estudantes, como já vem acontecendo, mas uma alimentação de qualidade, né, uma alimentação que o estudante que fica em tempo integral na nossa instituição, ele tenha uma refeição adequada. A realidade, os alunos da nossa instituição, ela mudaram, né, graças às políticas de acesso, né, às políticas de cota, o perfil dos estudantes do Instituto Federal vem mudando, né, então, assim, a gente precisa também pensar, né, nessa estruturação. É urgente, é necessário que a assistência estudantil do nosso instituto tenha uma melhor estruturação, né? Então, assim, é muito nisso que eu venho nessas provocações, né? Assim, eu tive um desafio, né, na minha gestão, como coordenadora geral do DCE, que foi essa pandemia, né? Assim, eu não imaginei, aliás, nunca ninguém imaginou que viríamos passar por uma pandemia. Então, assim, a gente tem um desafio de como se organizar durante esse período de pandemia, como envolver os estudantes, né, nesse período de pandemia. Assim. Vivemos um debate extremamente difícil, que foi as atividades remotas na nossa instituição.
né, implementar ou não essas atividades. Era um debate que dividia os estudantes. Então, assim, é muito nos estudantes que defendiam as atividades remotas, era muito no pensamento individual, pensando na realidade própria, que tinham acesso à internet, que tinham acesso a equipamentos tecnológicos de qualidade. Então, assim, a assistência estudantil, ela entrou nesses recursos da assistência estudantil, fundamental para garantir, né, assim, apesar de ainda não serem suficientes, porque nem todos os estudantes aderiram ao ensino remoto, né, mas assim, de alguma forma amenizou, né, esse prejuízo para alguns estudantes, né, como não só no Instituto Federal do Ceará, mas em outras instituições, esse recurso foi utilizado para dar equipamentos tecnológicos para os estudantes, né? Então, assim, está acontecendo ainda de forma precarizada, mas está acontecendo. Então, assim, como que a gente faz para se organizar durante esse período de pandemia? Como é que a gente faz para envolver os estudantes nessa causa? A Mariana colocou muito bem que a gente já tem um desafio para o próximo ano, que é o corte de mais de 1 bilhão que o governo federal ameaça tirar das instituições de ensino, né? Que, inclusive, ameaça o funcionamento de 29 institutos federais do país. Então, assim, né, em 2018 a gente viveu aquela ameaça, né, aqueles cortes que eles diziam ser contingenciamento, mas que na verdade eram cortes que eles pretendiam fazer. Os estudantes se mobilizaram, foram às ruas, né, a UNE, a UBS, conseguiram movimentar os estudantes para ir contra, né, esses cortes, e o governo não conseguiu manter. Então, assim, ele recuou, mas foi através de muita luta. Então, assim, como fazer isso agora durante esse período de pandemia, né? Como fazer isso pelas maneiras virtuais? É bem desafiador, assim, pensar, né? Se a gente ainda está pensando como que a gente trabalha esse processo de organização do movimento estudantil via internet, né? Outra questão bastante difícil é a intervenção que vem acontecendo nas eleições, nas consultas para reitores, né, das nossas instituições de ensino federal, né, assim, já são mais de 10 instituições que sofreram intervenções, né. Esse ano a gente vai ter eleições para a nossa reitoria, então, assim, talvez seja essa a maior aflição dos estudantes que constroem o movimento estudantil, é que isso não aconteça dentro do IFCE. A gente tem que garantir que a escolha, né, que o escolhido pela comunidade acadêmica seja de fato nomeado, né? É um desafio isso hoje em dia, né? Então, assim, como que a gente vai também se organizar caso haja uma intervenção na nossa instituição? Eu não creio que isso deva acontecer, eu acredito que o processo vai ser bastante democrático, transparente, mas é um desafio, né? Então, assim, é outra coisa que a gente já vem pensando também dessa maneira de como se organizar. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou aluna do Instituto Federal do Ceará em todos os espaços que eu chego, pelo que oferece essa instituição, pelo que ele muda a vida de milhares de estudantes do estado do Ceará, né? Não só dos estudantes, mas ele muda a família, ele muda a economia das cidades, né? Eu cheguei em distritos, né, assim, que o estudante formado pelo Instituto Federal, ele vem mudando a economia de fazendas, de indústrias, né, assim, graças ao desenvolvimento tecnológico que chegou, né, foi possível que os estudantes pudessem ficar, trabalhar e construir, né, isso dentro da sua própria cidade. Isso também é revolucionário e muito gratificante para mim, apesar de eu não ser do interior, eu sou da capital, mas ver isso, ver a alegria nos olhos dos estudantes que são do interior, sem precisar vir estudar na capital, é algo revolucionário. Então, por isso que eu digo que já que interiorizamos, agora a gente tem que lutar para garantir que todos os campos tenham a estrutura, pelo menos mínima, de qualidade para esses estudantes, na alimentação, né, o transporte, os recursos financeiros para que eles tenham acesso aos equipamentos tecnológicos suficientes para poder fazer sua formação acadêmica de qualidade, né? Porque os estudantes do ensino técnico integrado também saiam com a qualificação profissional e que já de imediato, se possível, ingressem no ensino superior na nossa instituição, né? Essa talvez seja o maior desafio e seja a maior diferença do nosso instituto para as universidades federais, que a gente forma o estudante desde o ensino médio até agora, até o doutorado. Agora, né? A gente já tem doutorado na nossa instituição. Então, assim, você começa no ensino médio, né, lá um jovem adolescente, e já sai um doutor especialista na sua área. Então, isso é de muito orgulho e faz com que eu me envolva cada vez mais nessa luta e faça com que os estudantes entendam a importância dessa instituição para a sociedade, para o nosso país, né, e que a gente lute para que ela sobreviva por pelo menos mais 111 anos.
É isso. Agradeço, Luana, pela sua participação. E se me permitem, antes da gente rodar aqui na nossa discussão, eu queria propor aqui fazer, na verdade, mais uma provocação aqui a vocês, para que vocês discutissem agora. Eu acho esse assunto muito, muito relevante, né? Como que vocês veem o apoio da assistência estudantil atualmente a milhares de estudantes que estão sofrendo transtornos psicológicos devido a essa modalidade no ensino remoto que a Mariana citou no começo do nosso debate? Então, a gente rodou aquela pergunta inicial e eu queria fazer apenas essa provocação, Mariana, para que dentro da sua fala, se você puder falar da visão sua, né, depois a Ana Jéssica, assim como a Luana, a gente precisa de uma ordem para isso, né, vocês podem sentir à vontade para falar, né, até porque as ideias vão vindo e a gente vai falando, isso é perfeitamente razoável, né, isso é fácil de entender, mas o que vocês veem, como é que vocês se sentem, né? Eu entendo, né, foi dito aqui já por alguns de vocês, né, do valor que isso tem, né, do valor da nossa instituição, o tipo de trabalho que pode ser feito, mas eu quero ouvir de vocês, né, como estudantes. Eu acho que é o ponto que importa, né, não a visão de quem está do outro lado, mas de vocês como alunos, né, alunas. Como que vocês veem, né, como que vocês entendem a participação da assistência estudantil para esses alunos aí que estão sofrendo, né, transtornos psicológicos devido ao ensino remoto? Passa a palavra aqui inicialmente para você, tá, Mariana? Obrigado. Ok. Bom, então, é até bom que eu coloco melhor, que eu acho que está dentro dos pontos fundamentais dessa reflexão sobre políticas estudantis. Para mim, hoje tem 3 elementos fundamentais. O primeiro, que é o guarda-chuva responsável pelo acesso das pessoas, né, de baixa renda à educação, que é a assistência estudantil, a educação superior, a educação profissionalizante. Então, assim, sem a assistência estudantil, essas pessoas jamais poderiam adentrar esse espaço. O segundo é essa dimensão de entender da pesquisa na área da educação por esses processos de transformação que nós vamos viver. E o terceiro é a compreensão de que todo esse processo de transformação todos nós vamos viver, mas ele vai impactar de maneira muito mais violenta, muito mais profunda e muito mais acirrada aos nossos adolescentes e aos nossos jovens. Então, hoje, a assistência estudantil, eu penso assim, teve um determinado momento que a educação era mais elitizada, e ainda é assim, mas já vivemos bastante avanço, mas que você tinha a bolsa para comprar livro, para ir para evento, para fazer esse determinado tipo de coisa. Hoje, a realidade dos estudantes que recebem bolsa é para tirar xerox, ajudar no aluguel, ajudar a mãe, ajudar o pai, comprar sua própria comida. E, em contrapartida, ainda tem esta realidade que os atravessa agora. Então, eu acho que a assistência estudantil ela tem que dar conta, assim, da permanência do estudante no Instituto Federal, nas universidades federais, e ela tem que dar conta, sim, a instituição tem que pensar que ela tem que ser responsável, se responsabilizar de ajudar o estudante nesse processo de transformação que a sociedade está vivendo, que a educação está vivendo e que ele está vivendo. Porque, se a gente pensa assim, um dos papéis do Instituto Federal é formar profissionais qualificados para atuar na sociedade, para atuar no mercado de trabalho. E eu só consigo ser um profissional qualificado se eu consigo, se essas mudanças, elas chegam em mim e elas não me destroem, né? Eu consigo passar por essas mudanças, que é esse novo modelo de sociedade que nós estamos vivendo, esse novo paradigma de relação com o trabalho. Nós estamos marcando essa juventude, nós tivemos um período que a juventude era muito mais marcada pelo processo, inclusive as reivindicações eram de estabilidade, concurso público, que era um modelo de sociedade que queria determinados direitos que tinha a ver mais com isso. Esse novo modelo, essa nova geração que nós estamos vivendo, essa geração é uma geração muito, né, intermediada pelo digital. Então, ela não tem em si
muito perspectiva prolongada, ou do futuro, ou do que eu vou fazer daqui a 10, daqui a 20, é uma coisa muito do agora. Então, nós precisamos, né, quanto instituição, ajudar a este jovem, a este adolescente, a estar bem preparado para o que ele vai enfrentar daqui a 2, mas porque ele vai enfrentar daqui a 5, para a sociedade que ele vai enfrentar, para o mercado de trabalho que ele vai enfrentar, para as transformações que ele vai enfrentar. Então, eu acho que hoje um pilar central para a assistência estudantil pensar é a questão da saúde mental dos estudantes. A saúde mental dos estudantes isso sempre foi permanente nas instituições, mas é uma pauta que tem sido falada muito recentemente, né? Assim, muito pelo modelo de produção, pela lógica producionista das nossas instituições, e agora com a condição social que o país vive, com essas novas formas de tecnologia, com a educação atravessada por isso. Então, eu acho que hoje não tem como pensar assistência estudantil se você não pensar acompanhamento psicológico, se você não pensar formas educacionais que permitam o estudante a colocar para fora todas essas questões que ele absorve do mundo, né? Porque ele é todo o tempo massacrado pelas estruturas. Achei lindo quando a pessoa colocou no comentário que essa mesa, ela reflete as transformações que a gente teve na educação, e isso é muito verdade. Sou a primeira da minha geração a entrar na universidade pública, né? GG, Ana Jéssica, moradora do bairro do Janguru Sul, Luana, que é a coordenadora geral, é uma mulher, travesti. Então, assim, esta é a realidade que foi possível a partir desse processo de transformação. Como nós fazemos para que nós, esses corpos, saiamos dessas universidades para entrar no mestrado, entrar no doutorado, mas saiamos vivos, saiamos inteiros, saiamos bem, como bons profissionais que podem voltar a esta instituição e contribuir com ela. Então, acho que saúde mental é uma das coisas centrais hoje para a assistência estudantil. A questão social, socioeconômica, como você falou, precisamos pensar quem são nossos estudantes. Qual é a realidade dos nossos estudantes? Quantos nossos estudantes receberam auxílio emergencial? Quantos dos nossos estudantes não conseguiram acessar o auxílio emergencial? Quantos perderam emprego? Quantos estão nessa jornada precarizada? Quantos estão trabalhando no iFood, no Rapper? Quantos assistem aula andando de bicicleta fazendo entrega? Né? Ou quantos, como a Luana falou, tem a realidade de estar na fazenda? Qual é a realidade do nosso estudante hoje? Eu acho isso, eu sinto muita falta da gente ter um panorama geral de qual é a realidade concreta do estudante para a gente atuar sobre ela, né? Não atuar sobre o que está na margem, trazer o que está na margem para o centro, que é assim, na minha concepção, que a gente transforma e que a gente revoluciona a educação. Obrigado, Mariana. Ana Jéssica, algum comentário? Luana, sintam-se à vontade. Então, posso comentar um pouco sobre isso? Eu acho que, né, tive a oportunidade, hoje eu estou na diretoria de assistência estudantil da União Nacional dos Estudantes, e esse debate tem sido fundamental em todo o debate que há sobre esse processo de transformação que a educação está vivenciando, e que talvez seja o setor que mais tem sofrido e que vai sofrer mais transformações, né, durante esse período dos desafios que nós estamos enfrentando. E antes, né, de estar nesse espaço da Uni, eu cumpri o papel de estar também nessa diretoria do DCE, né? E aí poder dialogar com as assistentes sociais e poder entender um pouco da realidade de todos os campi nos ajuda a ter um outro olhar que não é o senso comum sobre assistência estudantil, sobretudo no IFCE. E aí a gente conseguir ter acesso a determinadas informações faz com que a gente, inclusive, construa políticas ou proposições para que isso seja transformado, né? E lembro com muita nitidez, como se fosse hoje, no primeiro congresso do IFCE, que uma das principais demandas
que saíram dos estudantes é que as equipes de assistência estudantis dos campos fossem completas, né, que tivessem os profissionais que pudessem estar realizando as suas atividades. E o que eu, pelo menos, tenho de percepção é que há uma sobrecarga da assistência estudantil no âmbito nacional como um todo, sobretudo no IFCE, muito do ponto de vista da burocratização dos processos e da desumanização de que não deveria acontecer. Muito porque uma coisa que eu vivenciei na realidade assim do campus Fortaleza, que é o maior campus, tem o maior número de estudantes, é muito mais difícil esse processo da organização da assistência estudantil, não consegue abranger todo mundo, e muitas vezes os processos que a gente apresentava de proposições para ampliação eram barrados, né? Muito por conta de um projeto maior, que é esse projeto, né, dos cortes das verbas do penais, que incidem diretamente na realidade do estudante, e isso afeta muito esse processo, né? Falar sobre realidades e trajetórias é muito fundamental, porque a gente precisa conhecer com quem que a gente está lidando para poder traçar essas estratégias de ação. Então, na minha percepção, hoje a assistência estudantil no nosso país, ela se resume a um trabalho burocrático, que as assistentes sociais ficam presas ali no trabalho burocrático e não conseguem realizar, de fato, esse acompanhamento com os estudantes. Muito por conta da sobrecarga, porque não há o número mínimo de profissionais para compor as coordenações de assistência estudantil em todos os campos. E isso não é a realidade, gente, só do IFCE. Isso é a realidade dos institutos federais do Brasil, sobretudo em outros estados que têm instituições que têm campos mais interiorizados, né? Então, assim, se a gente pegar para a nossa realidade aqui, já é muito surreal da gente, dos estudantes terem que travar uma luta por equipe mínima de assistência estudantil. E aí, algo que na minha percepção, né, é claro que visualizar e ter contato com profissionais que abraçam essa instituição, que entendem o papel transformador que essa instituição tem, não só da importância da construção dos próprios números, né, de quantos formam, quantos saem bem, qual é o número que sai para o mercado de trabalho, mas, sobretudo, da qualidade mesmo desses processos. E aí, vivenciar um processo de gotejamento das verbas da assistência estudantil por diversos anos. Então, assim, eu participo da construção do movimento estudantil desde 2016 no IFCE, e desde 2016, assim, já era muito pior. Melhorou um pouco, mas ainda assim, esse processo de gotejamento das verbas sempre foi um grande desafio para a assistência estudantil conseguir abarcar, né, tudo isso, ser esse guarda-chuva. Então, sempre foi muito desafiador. E aí, no início da pandemia, o governo federal anuncia um contingenciamento de 30% das verbas do penais. E isso reverbera diretamente nos auxílios emergenciais que estavam sendo organizados para serem ofertados. Então, nos perguntar quantos estudantes tiveram acesso a esse auxílio emergencial, é importante para a gente entender até onde esse guarda-chuva vai, né? Até onde que esses braços alcançam. E aí deixo aqui a minha admiração por todos os profissionais da assistência estudantil nacional que fizeram assim, né? Fizeram e fazem um trabalho muito importante, que é de organizar esse processo burocrático, que não deveria se resumir a só isso, mas que é necessário e que eles estão ali, né, prontos para fazer esse processo, mas que, sobretudo, se preocupam com esses estudantes, né, que perguntam como estão, que acredito que nos campos do interior seja um trabalho mais fácil de ser feito, pelo número reduzido dos estudantes, mas hoje a gente tem interiores com mais de 3 mil estudantes, então como que 2 assistentes sociais dá conta disso? Então, pensar
o âmbito da assistência estudantil é pensar na engrenagem que gere essa instituição, que são os estudantes. E aí não coloco isso de maneira nenhuma a, né, desmerecer os profissionais da educação como um todo, porque eu estou me formando, inclusive, para ser um profissional da educação. Mas hoje, na realidade que nós vivenciamos, não olhar para esses estudantes, para essas realidades, negligenciar, abrir mão, invisibilizar essas trajetórias que anseiam por mudanças, né? Que estão aqui buscando uma mudança nas suas realidades. Então, o papel que a assistência estudantil cumpre nacionalmente e aqui, sobretudo no IFCE, tem sido um papel de muita como que eu posso dizer? De muita resistência, porque é lidar com diversos fatores nacionais que incidem diretamente na política estudantil do campus e que, ao mesmo tempo, precisam lidar com essas outras diversas esferas que é esse corpo, né, que é o corpo estudantil, e que a gente precisa ter muito esse cuidado, porque não é só preparar a mão de obra para o mercado de trabalho, né? A gente não está querendo aqui umas máquinas que reproduzam, né? A gente está querendo aqui seres críticos que consigam pensar e agir de forma crítica em cima das profissões das quais sonham ter um dia. E o papel da assistência estudantil é muito grandioso. Então, assim, hoje, pensar, e aí é algo que eu fundamental, pensar a assistência estudantil hoje na realidade que na grandiosidade que essa instituição de ensino, que é o Instituto Federal do Ceará, uma diretoria sistêmica é pouco, é muito pouco, porque é um mundo, é psicólogo, é assistente de aluno, é assistente social, é muita coisa, é um mundo, e isso precisa ser tratado com a seriedade e com o compromisso do que é o papel da assistência estudantil, né? Se hoje eu estou na instituição, vou conquistar o meu êxito de me formar logo, é muito fruto, porque no início eu tive um amparo da assistência estudantil. Tive ali no Campus Fortaleza o auxílio alimentação, porque eu precisava passar o dia no instituto, né? Precisava pagar minha passagem para atravessar a cidade, sair lá do Jogo do Sul e chegar no Campus Fortaleza, lá na 13 de maio. E aí, imagine um estudante do interior que precisa sair lá do seu sítio, lá do seu distrito, para poder chegar no... Então, assim, é uma transformação muito grande e que sem assistência estudantil isso não seria possível. E aí eu tive, no meio desse processo da minha trajetória, a oportunidade de aprender muito com os interiores, de conhecer a realidade de estudantes que constroem políticas e que sonham, que fazem essas proposições entendendo o papel de cada um. E o papel da assistência estudantil é fundamental, ele é pilar para hoje a gente ter esses rostinhos aqui que estão na telinha e que passaram por esse processo de transformação e que querem oportunizar outros a passarem por esse processo também. Agradeço a você, Ana Jéssica. Luana, alguma consideração? Eu vou ser bem breve, que acho que a Ana Jéssica fez já uma avaliação, né, umas considerações sobre a ciência estudantil bem importante, que também refletem tudo que eu penso sobre essa questão. Eu vou mais focar, talvez, na questão psicológica, como foi colocado na pergunta, né, sobre, né, como que trata, né, como nós sentimos, né, com esses transtornos psicológicos durante a pandemia. A questão psicológica já é uma questão muito questionada, pedida pelos estudantes, mesmo antes da pandemia, né? Durante as aulas presenciais, talvez seja a maior reivindicação dos estudantes a questão do atendimento psicológico. Sempre foi um atendimento muito escasso, né? Apesar de a gente ter psicólogos na nossa instituição,
né, outras escolas, outras instituições de ensino não têm esse privilégio, a gente pode se considerar privilegiados por termos profissionais, apesar de que a sua atuação é um pouco limitada, né, e os estudantes às vezes não entendem, né, como funciona esse atendimento, mas que eles que pedem, né, esses psicólogos. E talvez foi o que a gente mais questionou para a atual gestão da reitoria, né, a ampliação do quadro de psicólogos na nossa instituição, né, e que não houve, não aconteceu. Então, assim, eu acho que já coloco como um desafio para uma próxima gestão pensar e avaliar isso, porque isso perpassa pela permanência do estudante dentro da instituição, né? Ele tem que estar bem psicologicamente. A Mariana colocou, né? A gente quer sair daqui doutores, mas a gente quer sair daqui vivos, bem psicologicamente. A gente não quer sair doente, né? Então, assim, mas muitos estudantes não conseguem, acabam adoecendo psicologicamente. E a pandemia só veio para aumentar essa questão, esses transtornos psicológicos. A gente viu assim, uns questionamentos muito grandes de pedidos de atendimento psicológico. Eu acho que os nossos psicólogos passaram por uma sobrecarga grande durante esse período, tiveram que se reinventar, né, ainda mais com a dificuldade do não atendimento presencial. Então, assim, acho que já é um desafio a ampliação do quadro de psicólogos da nossa instituição, né? Então, assim, já coloco isso, tá? É isso. Ok, obrigado, Luana. Vamos aqui a algumas perguntas do chat, tá, pessoal? E aí, nós temos mais aproximadamente uns 25, 30 minutinhos para a gente encerrar nosso evento. E aí eu acho interessante direcionar, né, uma pergunta para cada uma. Pode ser assim? Pode ser? Pode. Eu vou pedir aqui para projetar uma pergunta, tá? Uma pergunta... Deixa eu só ver quem que fez a pergunta. Aqui. O professor Ivan de Oliveira, ele, na verdade, diz assim: gostaria de escutar de cada convidada, mas eu vou pedir uma só, né? A não ser que a gente seja bem breve, para a gente fazer outras perguntas, pode ser assim, já que é uma preferência aqui do professor que perguntou. Gostaria de escutar de cada convidada 3 demandas urgentes e reprimidas, não é? Estudantis, para o próximo quadriênio 2021-2024. Quem quer começar a responder? Podemos fazer o contrário? Você pode começar, Luana? Eu posso comentar essa pergunta. Deixa só eu ler aqui que apareceu na tela. Gostaria de escutar de cada convidada as demandas urgentes reprimidas dos estudantes para o próximo quadriênio, né? Eu acho que acho que as demandas mais urgentes que eu acho que eu coloquei é a questão da estrutura mínima. A gente chegou a interiorizar 33 institutos federais do Ceará. Então, assim, vamos garantir agora que esses 33 funcionem da melhor maneira possível, com as equipes mínimas, né? Assim, acho que o funcionamento da assistência estudantil é fundamental, como a Ana Jéssica colocou, respondendo a pergunta passada, né? O funcionamento dessa equipe mínima é fundamental. A gente sair dessa burocratização dos nossos profissionais da assistência estudantil e, de fato, que eles consigam pensar em estratégias da permanência dos estudantes com esse recurso, mesmo que ainda muito insuficiente, mas também para que esse recurso também faça com que melhore, né, assim, a qualidade do desempenho acadêmico dos nossos estudantes. Como a Ana Jéssica colocou, e para não ficar repetindo, ele ficou muito preso na burocracia, né? O Campus Fortaleza hoje, por exemplo, nem diretoria de assistência estudantil tem, né? É uma questão que fica subordinada à diretoria de extensão, né? Assim, a equipe não consegue pensar em estratégias, né? O psicólogo não interage com a assistente social, o médico, o dentista não tem contato com a nutricionista. Então, assim, era uma equipe que deveria estar no mesmo espaço, pensando nessas políticas, pensando na maneira de permanência dos estudantes. Isso não acontece, né? Então, assim, o funcionamento estudantil talvez seja da maneira como deveria ser, né? Com uma melhor estruturação. A Ana Jéssica acho que deu uma ótima colocação quando ela disse que não cabe mais ser apenas uma diretoria sistêmica, né? Assim, a estudantil é enorme, ela é grande, né? Assim, a gente passou por um processo de auxílio emergencial oferecido através da assistência estudantil, mas que em alguns momentos ele foi limitado, assim, como a gente tem recurso, mas mesmo assim foi limitado. Por quê? Por que foi limitado a 10% dos estudantes? Porque se ficamos sem mais recurso, deixa que ele atenda mais estudantes. Se existe a necessidade,
o porquê não disso. Então, assim, é muito fundamental, né? Assim, talvez, inclusive, a proposta, né, da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. A maioria das instituições já possuem, a nossa ainda não. Então, talvez com a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil é fundamental. Eu acho que outra demanda reprimida urgente são os refeitórios universitários, né? Hoje são pouquíssimos dentro da nossa instituição, sendo que praticamente todos os campos têm ensino integral, o estudante fica o dia no campus estudando, então ele precisa pelo menos de uma alimentação de qualidade, né? Boa parte da nossa alimentação, principalmente no interior, é um biscoito e um suco, né? Assim, industrializado, então a gente precisa de alimentação de fato para esses estudantes que consigam se manter, né? Muito difícil para o estudante que não tem dinheiro que fique, né, dentro dessa instituição quando não tem um auxílio à alimentação, porque não é suficiente para todo mundo, não é suficiente ainda, apesar de a gente falar que levantar a importância da assistência estudantil, dos recursos do Plano Nacional de Assistência Estudantil, ele ainda é insuficiente, né? Hoje a gente luta para que ele pelo menos se mantenha, né? Assim, a gente não consegue nem sonhar no aumento, porque a questão agora é cortes, né? Então, eu acho que essas são as demandas reprimidas, né? A questão da assistência estudantil, né, que ela consiga uma equipe de fato, que consiga trabalhar e fazer o papel que é, de fato, da assistência estudantil, e talvez essas questões mais estruturais de equidade entre os campos, né, que um não tenha mais estrutura que o outro, e é isso. Muito obrigado, Luana. Jéssica, pode ser você? Pode, quer que eu projete a pergunta novamente? Sim. Acho que deu para pegar aqui, tranquilo. A Luana traz elementos muito importantes, né, que está aí na linha de frente da organização do movimento estudantil atualmente no IFCE, e é muito, assim, na minha visão, não são demandas de agora, né, são demandas antigas, assim. Muitos estudantes do interior acham que no Campus Fortaleza tem um restaurante, né, acadêmico, e, na verdade, não tem. Os estudantes comem na calçada da biblioteca, nos poucos banquinhos que tem ali pelo pátio, ao redor da piscina, nas escadarias dos corredores, nessa selva de pedra, que é o Campus Fortaleza. Muitas vezes cheguei no interior e os estudantes lá perguntando no Cedro, por exemplo, né, que tem aquele refeitório maravilhoso, perguntando se o nosso refeitório era legal também. Que refeitório? Então, acho que essa estrutura, né, do que a Luana traz é muito fundamental, sabe? Assim, a gente tem uma realidade de que os cortes, eles, infelizmente, afetam diretamente essas questões estruturais, mas a gente sabe que, no âmbito do processo de construção das gestões, é possível você organizar essa questão das verbas. Infelizmente, no governo Bolsonaro, nenhuma dessas foram possíveis, né? Existe um grande malabarismo das instituições federais de ensino para conseguir garantir o mínimo, né? E tem sido já grandes desafios assim, para o todo. Então, pensar essas questões estruturais também é bem desafiador, por mais que sejam demandas reprimidas e urgentes, assim, né, do conjunto dos estudantes. Acho que essa questão é fundamental, que eu já citei, da assistência estudantil, né, uma diretoria sistêmica é pouco. Nós aqui, no estado do Ceará, somos a única instituição de ensino que não temos uma pró-reitoria de assuntos estudantis, por exemplo. Então, entendendo esse processo, né, do que é a legislação do IF e o que é a legislação das instituições das universidades federais, a gente se pergunta, né, o que é prioridade. E aí, dentro desse processo de prioridade, uma diretoria sistêmica de assuntos estudantis não dá conta do que é esse universo do processo que é a assistência estudantil. E aí acho que tem uma coisa que é muito fundamental, sabe? É de como que a instituição consegue dialogar com as gestões dos municípios nos quais a gente faz parte, com relação a essa questão do transporte,
sabe? E aí eu falo não na minha condição de estudante da capital, mas sobretudo do interior, assim, na oportunidade que eu tive de conhecer as diversas realidades, é surreal, assim, surreal não existir um transporte acadêmico para um polo, por exemplo, e vou citar um exemplo crítico, que é o campus Quixadá. É uma luta urgente e antiga do movimento estudantil, e não só do movimento estudantil, de toda a academia ali, né? A gente tem um polo universitário em Quixadá, e a UFC do lado do IFCE, mas que é uma grande dificuldade de garantir um transporte de qualidade para esses estudantes. E aí a gente entende que houve esse processo de interiorização, mas garantir a qualidade desse processo é muito fundamental. Então, assim, vivenciar a realidade ali do sol rachando, meio-dia, e os estudantes tendo que se apertar num transporte que é, inclusive, dos estudantes da rede municipal, para poder chegar na instituição de ensino, isso é muito desumano do ponto de vista do que a gente quer proporcionar, sabe, para esses estudantes. Então, acho que, para esse próximo quadriênio, uma gestão que consiga dialogar com os municípios para a garantia de um transporte de qualidade para esses estudantes é muito fundamental. Ok, Maria, Ana Jéssica, agradeço seus esclarecimentos, né? Eu acho que não só um campus deve se beneficiar, eu acho que todos, né, devem compartilhar, né, das benesses. Eu acho que isso, como você diz, é importantíssimo, né? O campus do qual faz parte, o campus de Maracanaú, ele oferece a jardineira aos nossos alunos, né, que levam até a estação de metrô, o VLT, na verdade, né? Não é tão distante, mas é um oferecimento e a gente sabe da condição dos nossos alunos, a gente está na região metropolitana de Fortaleza, mas é um serviço que beneficia, né? E claro, você citou muito precisamente, foi muito cirúrgico quando você falou de Quixadá, né? Não existe nenhuma forma de levar os alunos até o campus ali do Instituto Federal no campus de Quixadá, né? Eles vão por caminhos próprios, né? Por meios próprios. Mas, enfim, eu acho que isso vale a discussão e vale essa reflexão que você fez para o próximo quadriênio. Mariana, você se sente à vontade de contribuir aí com essas três sugestões aí para o próximo quadriênio? Eu ia dizer que, assim, eu não sou do IFCE, então eu posso apontar coisas que não estão, assim, não são demandas mais palpáveis, como as meninas falaram, a questão, né, de Quixadá e tal, mas eu, como atuo e acompanho o IFCE de muito tempo, eu acho que o desafio é ter um RU em Fortaleza, assim, isso é uma pauta histórica, já teve emenda parlamentar, já perdeu, já devolveu, e sai estacionamento, sai prédio para a empresa, mas não sai restaurante universitário para os estudantes. Então, eu acho que isso é uma demanda urgente. Acho que o que nós falamos sobre acompanhamento psicológico, as meninas já colocaram aí, eu acho que o IFCE vai ter que se reinventar no próximo quadriênio para manter as bolsas, porque só com recurso, né, com essa previsão de corte não vai ter, então vai ter que pensar uma solução criativa para a manutenção de bolsas, porque se os estudantes conseguem ficar através das bolsas. E aí a outra coisa que eu gostaria de apontar para o próximo quadriênio como fundamental é justamente a reflexão sobre as transformações do mundo do trabalho. Sei que tem vários profissionais do IFCE que pesquisam isso, mas eu acho que isso tem que ser algo central, porque vai mudar a forma de ensino, a plataforma de formação e a atuação dos profissionais. Então, acho que o IFCE tem que pensar, se preparar para isso antecipadamente, e é quem tem condições. Então, eu gostaria de apontar isso aí como elemento central, e as meninas não fizeram a defesa, mas eu vou fazer da importância do Congresso Estudantil, que acho que é importante acho que o Congresso Estudantil é uma conquista da gestão da Paula, é uma conquista da gestão da GG, né? Então, assim, é uma conquista do movimento estudantil, e eu acho que aprofundar os processos democráticos de reflexão e participação do IFCE fortalece o IFCE. Então, o Congresso Estudantil é uma gestão que compreende a importância desse encontro dos estudantes na base,
do Instituto, as suas políticas, os seus desafios. É preciso ter uma gestão que compreenda isso. A gente teve gestões parceiras que compreenderam com limitações, então acho que continua aí sendo um desafio fazer um congresso cada vez maior, cada vez mais plural e cada vez mais participativo. Ok, por isso que eu perguntei se vocês sentiram à vontade, né? Mas são boas contribuições, boas sugestões. Eu não IFCE, mas Ave Maria, queria ver que tivesse meu curso. Imagino, né? Sem dúvida. Eu também fui aluno do Instituto Federal, né? Eu passei por lá também, então eu sei das necessidades que a gente tem, mas foi muito bem esclarecido aqui. Eu vou fazer, pessoal, antes de... A gente tem um pouquinho de tempo ainda, eu vou fazer uma pergunta do chat, direcionar a cada um, eu vou pedir a gentileza de vocês serem um pouquinho mais breves nas respostas, para depois dessas 3 perguntas, uma para cada um, a gente, por alguns minutinhos ali, de vocês fazerem as considerações, a despedida, né, de vocês, a gente finalizar o nosso debate. Mas eu vou pedir para projetar aqui, Mariana, eu vou começar com você, pode ser? A pergunta da Cíntia, né, ela diz assim, ó, há uma reivindicação de estudantes em várias instituições que é o orçamento participativo para assistência estudantil. Essa experiência foi materializada em algumas gestões municipais e a pergunta é: como vocês veem essa possibilidade de orçamento participativo no IFCE? E aí eu acho que casa bem aí com sua militância, Mariana. Eu acho que você poderia nos responder essa pergunta. Depois eu atribuo a você, Jéssica, e depois a você, Luana. Tudo bem? Por favor, é com você, Mariana. Bom, gente, essa pergunta é totalmente direcionada a mim, porque, assim, eu já participei da experiência do orçamento participativo em Fortaleza, né? Eu fui delegada do OP Criança, diga aí, assim, e é um processo de muito enriquecimento sobre o debate orçamentário, né, da cidade, no caso o IFCE se propõe a realizar isso. Isso é uma pauta histórica, que eu sei também do movimento estudantil do IFCE, sei que já botaram na mesa algumas vezes, isso já foi proposta do Congresso Estudantil também, então é uma reivindicação, né, do movimento. Eu acho que debater a gestão, inclusive nesse cenário de escassez, todos têm direito de debater quais são as prioridades orçamentárias, né? Isso tem a ver, inclusive, com o que eu falei da construção de um estacionamento ou um restaurante universitário. Acho que os espaços como orçamento participativo fortalecem as decisões democráticas, né? E as decisões sobre o orçamento. Então, a gente teve isso na experiência na gestão de Fortaleza, na gestão da prefeitura Luiz Emílio, e foi muito bom. E eu acho que qualquer gestão que venha aí a assumir aí a reitoria deveria se comprometer com o orçamento participativo, porque isso fortalece a participação, fortalece o engajamento, inclusive o conhecimento das pessoas sobre os recursos, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, os estudantes que debatem assistência estudantil, um processo fundamental é eles entenderem de onde é que vem o recurso, quanto é que tem, o que é, e às vezes as pessoas só botam para a gente quando está o ônus, né? Quando não tem, diz assim, não tem, o que é que eu faço? Mas quando tem, não chama, agora tem, vamos aqui repartir, vamos como é que faz. Então, eu acho que é uma experiência muito importante, nós já tivemos em várias cidades, né? Então, é muito importante que as instituições de educação se comprometam com esse método, né, de pensar a política pública, que é um método que conscientiza, que é um método que faz as pessoas se engajarem no processo e serem parte do processo da instituição. A gente fala essa noite toda, né, das pessoas serem parte do processo dessa instituição. E eu acho que o orçamento participativo faria com que os estudantes, professores e servidores se sentissem parte desta instituição mais ainda, né? Então, queria já também, para fazer nas considerações finais, né, agradecer todo mundo aqui que participou do debate, todo mundo que acompanhou, dizer que estou aqui à disposição para debater sobre esses assuntos, né, que tem a ver com juventude, política pública e educação, e que essa frente, né, democrática aí, ela consiga se estabelecer para além de qualquer processo eleitoral, mas um processo de defesa da democracia na sociedade e nos institutos federais, né? A gente viveu um episódio muito ruim no Instituto Federal, que foi a censura à Semana dos Direitos Humanos, que eu estava presente. Eu era pesquisadora da época, né, e estava da UFC no Instituto Federal, e a nossa resposta à censura naquele momento foi realizar
a Semana de Direitos Humanos na praça, na rua, com as pessoas, com a sociedade. Então, acho que essa frente democrática, ela tem esse desafio de se fazer permanente no Instituto Federal, para que episódios como esse, eles não aconteçam, né? Para que episódios como esse não se repitam, nem na nossa instituição e nem em lugar nenhum, que nós queremos ter mais participação, democracia e políticas públicas. Então, obrigada a todo mundo, um abraço, Ana Jéssica, um abraço, Luana, um abraço, David, prazer conhecê-lo, professor Ivan, Cíntia, Davi, que é também um querido parceiro, que a gente já atuou em muitas lutas do Instituto Federal e de outros lugares, então, parabéns, vida longa a toda a experiência democrática de participação. Nós que agradecemos, Mariana, a sua participação. Eu vou fazer uma colocação aqui, Ana Jéssica, Luana, do Adeildo Cabral. Ele fez uma colocação, eu queria os comentários de vocês, já pedi também a mensagem aí de contribuição de vocês, assim como a despedida do nosso evento. Ele coloca o seguinte, vou pedir para projetar aqui a colocação do Adeildo, tá? Para defender uma educação plena, a participação dos alunos no processo de consulta à comunidade acadêmica do IFCE se faz fundamental, é necessária, né, para a escolha do novo reitor, diretor-geral de campus. Isso é crucial. Eu queria ver a posição de vocês quanto ao comentário, professor Adeildo, nesse aspecto, para finalizar o nosso encontro aqui hoje. Você pode iniciar, Jéssica? Você pode iniciar. Sim, acho que obrigada, né, a Mariana aí por trazer elementos tão importantes, não só das demandas dos estudantes, mas também da responsabilidade que é construir uma gestão democrática, né? Porque construir uma gestão democrática, acredito eu que seja ainda mais desafiador do ponto de vista da organização, para que haja participação e inclusão nesses processos de decisão que são tão importantes para a nossa instituição. E aí a gente tem algumas experiências bacanas em alguns campi, que é essa consulta com os estudantes, com as entidades estudantis. Há hoje, em determinados lugares, né, em alguns poucos campi, esse avanço já acontece, né? Um exemplo é o seu campus, professor David, que já acontece sempre a consulta, né, da discussão dos orçamentos com as entidades estudantis, e isso é muito fundamental para a construção desse processo de participação e democratização das decisões da nossa instituição. Então, o que a gente vivencia hoje, como o professor Adeildo colocou, é um processo de mais responsabilização dos e das estudantes com esses processos de construção das consultas, né? E aí, hoje, a gente vivencia um processo muito doloroso na Universidade Federal do Ceará, que é a intervenção de uma pessoa que não foi escolhida pela comunidade acadêmica e que tem tomado diversas decisões arbitrárias em relação ao ensino, que sempre foi referência da Universidade Federal do Ceará. E aí, dentro desse processo, né, das escolhas do reitor, a força, a potência da comunidade acadêmica pode fazer a diferença nesse processo. Então, potencializar esse processo de escolha, de participação, também é responsabilidade do movimento estudantil. E gostaria de dizer que, dentro da experiência que eu tenho do movimento estudantil do IFCE, nunca fugimos à luta, né? Assim, nunca estivemos fora dos processos, inclusive entendendo o que resguarda os estudantes, sobretudo nesse momento agora, né, que a gente vivencia de ataque, de perseguição, inclusive perseguição do âmbito pessoal mesmo. Então, muitos estudantes, inclusive da Universidade Federal do Ceará, professores, estão sofrendo esse processo de perseguição. E como que a gente organiza um processo de participação e que não reflita diretamente, né, numa perseguição pessoal a esses sujeitos e sujeitas. Então, acredito que é um grande desafio e acho que construir processos fortes
né, construir processos sólidos e permanentes. Acho que isso que a Mariana coloca é fundamental, né, da gente construir algo que seja permanente, essa frente se tornar permanente, sólida, acho que ganha um corpo frente a esses ataques, né, que acontecem. Então, hoje, o que nós não queremos é sofrer um processo de intervenção, mas se sofrermos, como que nós iremos lidar com esse processo, né, entendendo todas as esferas do que tem acontecido em âmbito nacional. E aí, já colocando as minhas considerações finais, o movimento estudantil do IFCE é vivo, é interiorizado, é articulado, e isso muito fruto de um compromisso com a organização desses estudantes, entendendo o papel fundamental que nós temos na construção dessa instituição. Então, pensar essas políticas estudantis é muito fruto desse diálogo e dessa articulação que é o movimento estudantil do IFCE hoje, que é o movimento estudantil mais interiorizado do Ceará, e tem muita referência, e é muita referência para outros estados, inclusive. Então, nós não podemos arredar o pé da luta, nós precisamos ter o exemplo que eu trago assim, né, para todos os âmbitos das reflexões, de como que o povo que teve oportunidade nesse último período de governos progressistas tem de guerreiros, né, tem de exemplo de responsabilidade e compromisso com o que é a construção desse novo mundo, dessa nova sociedade. E o movimento estudantil esteve presente nessas transformações sociais, sejam elas na luta pelo petróleo, seja ela na luta contra a ditadura militar, e o movimento estudantil também tem um papel fundamental nesse processo que nós estamos vivendo agora, desse obscurantismo que tem sido o governo Bolsonaro. Então, reafirmar cada vez mais a luta do movimento estudantil nunca será demais. Então, acredito que organizar esse processo de democratização dentro da nossa instituição é muito fundamental e vai precisar de todos esses sujeitos e sujeitas que estão dispostos a construir esse processo democrático. Então, muito obrigada, muita luta pela frente, né, esse coletivo, né, do IFCE Somos Nós, essa frente democrática. Agradeço mais uma vez pelo convite e que possamos construir mais coisas juntos, né, mais processos aí, que os desafios estão colocados, são grandiosos e nós precisaremos estar à altura para superar esses desafios. E acredito que só de forma coletiva e responsável a gente vai construir essa reviravolta que nós tanto sonhamos nesse momento. Então, muito obrigada, um grande abraço, prazerzão, David, ter te conhecido. É sempre bom dividir esse espaço com a Mariana e com a Luana. Então, toda a gratidão aqui. Muito obrigado, Jéssica. E aí eu passo a você, Luana, para você fazer esses últimos comentários aí na colocação do professor Adeildo, falando dessa relação, né, na defesa da educação plena, né, e a participação dos alunos no processo de consulta à comunidade acadêmica para reitor e para diretores gerais, falando que é importantíssimo, né, esse processo. Queria saber de você a sua visão desse ponto e já pedindo aqui a gentileza de você fazer as suas considerações também para a gente finalizar aqui o nosso evento, tá bom? Com você. Tá. É extremamente importante, né, a participação nessa consulta, principalmente no período que vivemos, como já foi colocado pela Ana Jéssica, né, e eu em outro momento, das intervenções que vem acontecendo nas instituições de ensino superior federal no nosso país, né? Então, assim, sensibilizar os estudantes da participação nessa consulta, de participar desse processo democrático, que sim, faz parte de uma formação social, faz parte de uma formação humana,
né, de qualquer pessoa que participe dos processos democráticos, participativos, é fundamental, né? Assim, muitos estudantes talvez não tenham interesse, não tenham a conscientização, né, do quanto é importante a participação dele nesse processo de escolha, de decisão, né? É fundamental também se atentar que seja um processo, né, democrático, de fato, e que a gestão que ganhe, que vença, que seja escolhida pela comunidade acadêmica, também mantenha na sua gestão uma gestão democrática, uma gestão de diálogo, uma gestão com participação de todos, né, porque todos nós construímos essa instituição. Então, não podemos aceitar esses processos autoritários, né, essas gestões autoritárias que vêm acontecendo em algumas instituições do nosso país, né? Então, assim, acho que nosso maior desafio é sensibilizar os estudantes de fato, a participar desse processo, que faz parte da sua formação, né, que a academia, que essas instituições de ensino não são única e exclusivamente de uma formação profissional, mas que também são humanas, são uma formação crítica dos estudantes. Então, participar desse processo não só na votação, mas também na construção, né, das propostas para esses candidatos que vão, né, vão se colocar, né, para construir para dirigir a nossa instituição, é fundamental, né? Eu fiquei bastante abismada, né, quando saiu a resolução número 23, do dia 25 de setembro, né, do Consulp, né, sinalizando as eleições, a consulta para reitor e diretores gerais, onde coloca a palavra criticar como uma forma de criminalizar, né? Acho que a crítica ela é fundamental na construção humana, né? Você criticar e você ser criticado ajuda na sua formação. Então, assim, a gente não pode aceitar que a crítica seja uma forma de criminalizar. Hoje a gente vê algumas perseguições pelo simples fato de você criticar as pessoas na internet, né? As pessoas colocam essas críticas como uma calúnia, uma difamação. Não podemos aceitar que isso fique no mesmo patamar. Então, assim, que esse processo de eleição da nossa instituição ele seja transparente, democrático e principalmente participativo da nossa comunidade acadêmica. É fundamental. Eu queria também agradecer, eu ainda não agradecer o convite novamente, dizer que para mim que é muito complicado falar depois de Mariana e Ana Jéssica, porque são duas mulheres que são referências para a minha construção do movimento estudantil. Eu entrei no movimento estudantil através delas, elas já estavam lá construindo, então assim, para mim é bem complicado. No começo eu estava bastante nervosa, mas eu acho que eu consegui conter esse nervosismo e aqui me sair bem, e dizer que eu fiquei muito feliz de fato, e espero que essas frentes, né, o IFCE Somos Nós e o Muda IFCE, sejam enraizados nessa nossa instituição e que se prolongue, né, nos debates progressistas importantes para a nossa instituição. E eu que agradeço a sua participação também, Luana, a Mariana, a Ana Jéssica. Fiquei muito satisfeito com a participação, com as colocações de vocês. Acho que nós conseguimos contemplar todas as perguntas aqui no chat que aconteceu para a gente, né? Uma satisfação enorme conhecê-las e dizer que eu fico muito feliz em compreender que existem pessoas como vocês dentro da nossa instituição. Eu acho que ninguém quer ver uma instituição, né, falir, ninguém quer ver uma instituição dar errado, né? Eu acho que quem pensa assim, eu acho que não está sendo nem um pouco razoável, né? Então, o movimento de vocês, o ativismo estudantil, ele tem sua importância histórica. Nesse momento, mais do que nunca, ele é fundamental por todas as razões aqui discutidas, né? Luana se expressou muito bem, a Mariana também, Ana Jéssica, as quais eu parabenizo aqui a cada uma. Gostaria muito de apertar a mão, dar um abraço em cada uma de vocês, mas o momento não nos permite, mas isso em breve vai poder acontecer. E eu finalizo aqui o nosso evento dizendo que foi uma satisfação enorme, né, nossa frente receber, né, vocês com tanto entusiasmo, né, cheio de ideias na tentativa de transformar, e essa transformação ela começa dentro da nossa casa, e aos poucos a gente vai ganhando os espaços, e a gente sai da cidade, sai do estado, a gente tem que começar. E eu fico muito, muito feliz e muito satisfeito de saber que nós podemos contar com a jovialidade de vocês para levar isso adiante, tá bom? Pela última vez, agradeço a participação de cada uma. Esse foi o nosso terceiro
terceiro evento realizado pela Frente Democrática, Muda FCE, no grupo de ciclo de debates. Até mais, pessoal. Boa noite. Um abraço a todos. Tchau, tchau.